Sejam bem-vindos a mais um episódio do Casa Cami Podcast, a minha, a sua, a nossa casa dos negócios. E como você já sabe, aqui a gente convida somente empresários especialistas para abrirem a caixa preta dos seus negócios e gerar os melhores insights para você que busca empreender, já empreende ou está pensando aí em como criar uma nova jornada para sua carreira. Eu estou de frente aqui com 2 especialistas, Natália e Bruno. Sejam muito bem-vindos ao Casa Cami, a nossa casa dos negócios. E vocês que são referências na área, eu tenho certeza que vão gerar insights valiosíssimos aqui para esse episódio. Já estou prometendo muito porque já conheço nossos convidados. Muito obrigada, Igor. É um prazer estar aqui, pessoal. Eu sou a Natália Jacobi, sou matemática, sou contadora, tenho aproximadamente 20 anos de experiência na área financeira. Já trabalhei em grandes empresas, sempre tive expertise em contabilidade internacional e espero contribuir com vocês, principalmente falando bastante dessa nossa jornada empreendedora. Perfeito. E Obrigado Bruno? pelo convite. Eu sou o Bruno Silva, sou contador, sou especialista em controladoria e reestruturação de negócios, sou sócio da Natália, somos proprietários de um ecossistema aí que são 4 empresas e acredito que a gente tem muito sim a contribuir, não só aqui, mas em qualquer situação aí que o pessoal venha precisar. Perfeito. Ó, como vocês podem ver, hoje o assunto vai ser um assunto muito interessante, matemáticos, financeiros e ecossistema, então pensa aqui que tem muito a agregar. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, a gente vai deixar aqui embaixo para que você vá lá e não perder nenhum corte, porque os cortes aqui são tipo Tramontina, viu? Pode confiar. Já segue a gente lá no @Casa Cami Podcast no Instagram ou no TikTok, tá bom? E ó, vocês que vieram aí, eu costumo dizer o seguinte: todo negócio, ele tem uma história por trás, e eu queria saber a história de vocês. Eu já conheço e eu tenho certeza que, para quem nos assiste, será ainda mais especial ouvir, porque antes do negócio tem um CPF aí que já construiu uma carreira para que já possa começar com sucesso, vamos dizer assim, que é o caso de vocês. Sim, com certeza. Eu e o Bruno, a gente se conheceu no trabalho, inclusive é uma ótima forma de você conhecer um sócio, é poder trabalhar com ele antes dele ser seu sócio. Porque aí você vê o perfil da pessoa, a velocidade dela, a entrega dela do trabalho. Então, a gente primeiro se tornou colegas de trabalho, depois nos tornamos amigos, para depois nos tornarmos sócios. E foi assim que a gente começou. Eu e ele éramos PJ, empresa, né? Trabalhávamos em empresa privada. E tínhamos a vontade de empreender, porque a gente já estava naquele cenário ali do caminho corporativo, que você sabe que, assim, para você virar diretor vai demorar muito tempo, mas vai ser um tempo que talvez se você se dedicar a um projeto que você tenha vontade, vai ser mais rápido. Então eu acho que tanto eu quanto ele estava nesse momento da carreira que a gente sabia que tinha como a gente subir mais dentro da hierarquia corporativa, mas que ia demandar um certo tempo, outros espaços e acabava que assim, e os nossos sonhos, onde que eles ficam nisso, né? E é mais prazeroso, né, você ser empreendedor do que você ser diretor. Porque o máximo da escala ali da empresa corporativa é você ser diretor de uma área até talvez chegar a CEO, né? Mas é um caminho muito duro e é um caminho que às vezes você encontra pessoas que te dificultam muito. Agora, por outro lado, o caminho de ser empreendedor, ele é muito sofrido, porque você tem que abrir mão de muitas coisas, né? E não tem nada de romantismo que às vezes as pessoas colocam na internet. É muito sofrido mesmo. Eu acho que o grande desafio pra gente foi ficar 2 anos sem salário, né, Sim. Natália? A gente chegou a ficar 2 anos sem salário, porque assim, não basta sonhar. Eu e a Natália sempre sonhamos muito grande, muito alto. Mas a gente sempre fez conta. Isso, mas a gente sempre fez conta, porque a gente também pensa o seguinte: é inegociável algumas coisas quando você é empreendedor. E o primeiro deles é analisar todos os números e analisar tudo que você quer chegar, fazer um planejamento estratégico, um planejamento ali de ações para você chegar lá na frente com o que você almeja. E isso também é muito demorado, Aham. tá? Porque além de demorado é sofrido, porque Sim. nunca é no nosso tempo. A gente depende de um monte de coisas por trás. Depende de funcionário, depende do mercado, né, da economia do Brasil no momento, né, e depende de realmente conseguir organizar tudo na mesma caixa. Como hoje a gente tem 4 empresas, acaba que a gente precisa ter um raciocínio muito mais abrangente,
porque como elas são um ecossistema que se alimentam, então assim, tudo que a gente decide em uma impacta também diretamente nas outras. Perfeito. Então precisa ter muito esse cuidado também, né. Eu Sim. acredito que a gente que empreende, eu falo que a vida tem 2 caminhos, ou você cria um movimento ou você entra no movimento de alguém. E quem decide empreender é porque de fato quer criar o seu próprio movimento, criar suas próprias regras, e a partir daí começa a descobrir o universo que a gente imaginava que era algo, Sim. e na prática é outro. Pra vocês, qual que foi aí o momento que eu entendi que, ó, estar dentro de uma empresa é diferente de abrir uma empresa? Acho que desde o início a gente sabia que era muito diferente, mas tudo muda quando você demite a primeira pessoa. Não é quando você contrata, é quando você desliga o primeiro profissional. Porque aí você realmente começa a entender que você é gestor. E aí não é simplesmente chegar e falar: "Oi, deixa eu te falar, agora não vai dar certo, eu vou te demitir". Você tem que conversar com a pessoa, você tem que se avaliar, entender: "Será que eu fiz uma boa entrada desse profissional? Será que eu treinei ele adequadamente? O que que eu errei na contratação que antes eu não consegui observar?". E também você começa a olhar para habilidades que você é obrigado a desenvolver dentro desse processo e que o mundo corporativo não é tão forte assim. Então, por exemplo, por mais que às vezes a gente tivesse pessoas, eu já fui supervisora quando eu trabalhava em uma empresa, mas é completamente diferente. Você ser responsável pela carreira daquele profissional. É muito diferente de você ser só um chefe que delega atividades e faz um feedback. Você é responsável por aquele profissional, da hora que ele entra até a hora que ele sai da sua empresa. A família daquele profissional, de certo modo, você também indiretamente acaba sendo responsável também por isso. Então, quando você tem a primeira pessoa, tem que fazer o primeiro desligamento. Para mim, foi um fator assim de um divisor de águas que eu entendia. Não, agora realmente eu sou sócia de uma empresa, eu não sou só uma gerente, só uma coordenadora, enfim. E você, Bruno? É saber realmente ali que a gente tem um impacto social na vida das pessoas. E assim, realmente, assim, por muito tempo a gente, levou os desligamentos como algo que fosse um problema nosso, e não de entrega da pessoa. Por mais que a gente tem todo um programa de treinamento, de aprendizado, porque às vezes você chega lá no escritório, a gente parece uma empresa, um CAPS, assim, né, porque as paredes estão todas escritas, toda hora tá tendo um treinamento, todo mundo aprende alguma coisa de outro departamento, nunca um colaborador nosso sabe apenas o trabalho dele. Sim. Ele sabe o trabalho dele e sabe o trabalho de outras pessoas também. Então, assim, antes de desligar um colaborador, a gente tem toda uma trajetória de aprendizado, de expectativa, de entrega. Então, assim, quando a gente chega a demitir, é realmente porque a gente não conseguiu que a pessoa se enquadrasse ali na nossa expectativa, né? Mínima que seja, né? E esse impacto social também acaba sendo uma pressão para o empresário, sabe? Porque é caro desligar, é caro contratar, né? Quando a gente vê aí o custo de uma folha, o colaborador ganha 3.000, mas você acaba pagando 6, 7 mil Uhum. reais ali, o custo mensal do colaborador, né? Então, Perfeito. é esse E impacto. e no caso de vocês, quando vocês iniciaram aí essa jornada empreendedora, qual foi a primeira empresa? Foi a Jacob Silva. Eu e o Bruno, a gente trabalhava ainda juntos, quando a gente montou a Jacob Silva, e foi muito tímido o nosso primeiro ano de existência, e olha que interessante, nós pensamos inicialmente em produzir em produzir cursos e ter uma empresa nessa área, porque tanto eu quanto ele fazíamos planejamento financeiro pessoal de renda extra, fazíamos já tinha um tempo, apesar de que ele gostava bem mais de fazer do que eu particularmente não era tão fã, mas eu fazia. Era para mim uma forma também de falar no Instagram, de começar a me desenvolver, então eu já tinha essa coisa de quebrar as minhas resistências a gravar vídeo muito antes de sonhar que a gente estaria do tamanho que a gente está hoje. Então, eh, pra nós, assim, montamos o escritório de contabilidade, porque entendemos na época que seria interessante e, um fato curioso, nem eu nem ele tínhamos trabalhado em escritório de contabilidade. Vocês tinham um estudo técnico ali,
Mas era muito Mas mais focado em empresas grandes, eram para coisas que muito específicas, que são diferentes de uma rotina você de estava muito mais escritório. voltada para o institucional ali, é isso que tá querendo dizer? Estava mais voltada para empresas de capital aberto, Entendi. uma contabilidade Com mais sistema corporativo, né? internacionalizada e ele mais gerencial do que de fato a rotina de um escritório de Uhum. contabilidade. E quando então vocês começam a empreender dentro e ainda eram colaboradores? Ainda Sim. E isso, quanto tempo foi isso? Eu acredito que quase um ano. quase um ano, assim, É, porque tem isso. uma curiosidade também que foi o seguinte, a gente abriu a empresa, mas a gente ficou muito na questão das indicações e as empresas foram vindo pelos nossos conhecidos, pelas pessoas que, se diga de passagem, a gente é um pouco conhecido no mundo corporativo. Então, assim, a gente saiu de trabalhar em empresas corporativas com estruturas gigantescas, diretores, CEOs e afins, e fomos trabalhar com empresas pequenas. Nossa expectativa era trazer a nossa expertise das empresas grandes para as empresas pequenas. Só que na prática, esse movimento é muito doloroso, porque é muito difícil. Sim. É mudança de mentalidade, é caixa, né? Porque uma empresa pequena passa por muitas dificuldades financeiras. E assim a gente começou. E aí começou a criar uma proporção que aí a gente começou, contratou a primeira funcionária e tudo. A gente não tinha essa dimensão da onde a gente iria chegar ainda, Não, tá? não tinha. Isso. E aí a gente ficou assim mais ou menos um ano com só uma empresa. Só uma empresa, mais ou menos um E ano. e a gente não queria ir para a área de consultoria, É, tá? a gente não Nós não queria. queríamos ir para a área de consultoria. E como a gente tinha muitas experiências com empresas grandes, com consultoria e tudo mais, a gente sempre falou assim: não, não vamos. Só que começou a bater tanto na porta que teve um momento que a gente falou assim: não dá para falar mais não, porque a gente está perdendo dinheiro. Por que que a gente não monta uma estrutura de consultoria, né? Monta o nosso próprio método, e aí isso já valida. Com o nosso método valida. A gente desenhou toda a estrutura do que a gente entrega, do que a gente acredita, juntando a minha experiência, juntando a experiência da Natália, e a gente criou o que seria o nosso método valida, que é o que a gente entrega hoje nas nossas reestruturações. Uma Perfeito. E assim, a maioria das pessoas talvez tenha opções de ter o primeiro negócio. Quando entra para o primeiro negócio, o sonho é conseguir ficar no primeiro negócio e não desistir do primeiro. No caso de vocês começaram a abrir múltiplos negócios aí. Vocês isso. foram para 4 empresas já, então um ecossistema. O que aconteceu na visão de vocês? Foi de fato isso, Bruno, de as oportunidades nos obrigaram a abrir as empresas, ou foi uma visão também de entender: "Não, aqui mora dinheiro"? Depende da empresa. A Valida não era para ser aberta, nem eu nem ele desejávamos abrir a Valida. A Valida foi uma coisa assim, a gente tinha clientes de contabilidade, tinha clientes de BPO financeiro, mas começou a surgir empresas muito maiores que precisavam de valuation, que precisavam de controladoria, que precisavam de auditoria, e a gente não ia dispensar esses clientes, né? E a gente já tinha recusado isso muito antes. Então, agora, a Flowdin a gente pensou nela, ela foi pensada, ela foi idealizada, principalmente para eliminar uma série de dores que nós sentíamos No mercado. no mercado. E a outra empresa que está em desenvolvimento, a mesma coisa. Então, foi percepção. A única que a gente tentou fugir dela foi a Valida, e a própria Jacob, ela modificou também. A Jacob, ela nasceu de uma forma e ela foi tendo transformações ao longo do tempo, porque uma coisa importante, Igor, é que as pessoas desejam abrir a primeira empresa, e eu falo isso para todo mundo que quer abrir a primeira empresa. A empresa não pode ser aquilo que você quer, ela tem que ser aquilo que o mercado precisa. Então, não adianta eu montar uma empresa que é a empresa do meu sonho, do jeito que eu acho que ela tem que ser perfeita, se o mercado não precisa daquilo. Então, o mercado ele vai te respondendo o que você precisa. Por isso que a gente sempre olha para os nossos produtos e fala: será que essa consultoria que a gente dava aqui, ela pode ser um pouco mais enxuta nesse lugar, porque essa equipe não está preparada para esse nível de aprofundamento? Ou aqui a gente consegue pegar os principais problemas e já resolver no curto prazo, para não ter um alongamento de contrato que vai desgastar o time, que não vai resolver o problema? Então a gente também olha para isso, porque não dá para você entregar para todos os seus clientes a mesma solução, porque eles não têm níveis de maturidade diferente. Eu não estou vendendo uma camisa, eu estou vendendo uma transformação de mentalidade. Perfeito.
Perfeito. Eu até nem justifiquei por que que a gente não queria trabalhar com consultoria. Eu acho que é importante dizer, né, porque assim, a gente não queria trabalhar com consultoria, porque é difícil essa transformação de mentalidade. E nem é sempre que isso acontece. Então, assim, às vezes o empresário ele tem a mente muito fechada. Só que você tem que entender o seguinte: se você não muda tudo que você está fazendo agora, a sua empresa vai continuar do mesmo jeito. Você precisa mudar ali toda a sua forma e sua estratégia para que a sua empresa seja diferente daqui a um tempo. Então é muito importante entender o seguinte: quando eu começo uma consultoria, se eu continuar do mesmo jeito que eu estou agora, eu não vou ter um reflexo positivo lá na frente, sabe? E aí acaba que nós estamos habituados, né, a ver grandes empresas de consultoria, são empresas que vendem para grandes empresas, mas e o pequeno e o médio empresário? Como que ele fica nesse processo? Porque ele também precisa dessa orientação, e aí a gente entrou muito nesse sentido, até porque a gente acredita que a consultoria de hoje, ela tem que ser uma consultoria amiga do cliente, parceira do cliente, que ajuda o cliente não só a resolver problemas de gestão, mas a pensar na empresa dele de forma estratégica. Por isso que a gente tem cases que a gente tem de sucesso, não é só cases de gerar uma economia num setor. A gente tem cliente que aumentou o faturamento porque a gente deu ideia de novas linhas de receita para ele. Me fala que empresa de consultoria que faz isso. E vocês sentiram, assim, ó, que a diferença de vocês quando estavam consultoria, e claro, tem todo o seu conhecimento técnico, empírico já nas empresas que vocês trabalharam, mas hoje, quanto empresários, as suas consultorias mudaram a perspectiva? Porque hoje vocês sentam do outro lado da mesa também? Mudaram. Mudar. Mudaram principalmente pelo seguinte sentido: quando a gente está na consultoria de outra pessoa, a gente não tem voto de montar ali uma estrutura do jeito que você quer, e sim como a outra pessoa quer. E claro que isso atrapalha muito, porque não é aquilo que eu acredito. Então, nesse caminho profissional, acho que tanto para mim e para Natália, a gente enfrentava essa dificuldade. Peraí, eu tô tendo que entregar algo que eu não concordo, que eu não acredito, porque eu estou trabalhando para essa empresa e não estou com a minha consultoria. Então, a partir do momento que a gente falou, não, vamos trabalhar com consultoria, a gente sentou, desenhou nosso modelo, pegou vários livros, porque não foi assim do dia para a noite. Sim. A gente conversou. Porque aí eu também puxo o gancho para uma coisa muito importante. Por que que a gente tem várias empresas, vários produtos e várias formas de atender? Porque a gente volta lá no que a gente falou que não é negociável para a gente, que é analisar os números. Então, quando a gente analisa os números, a gente entende não só a questão financeira do nosso negócio, mas a questão também estratégica de É. produto, de cliente, porque a gente, claro, como a gente trabalha com isso, não seria diferente, mas a gente analisa separado por produto, separado por grupo de empresa, por tamanho de empresa. Então, a gente faz várias análises financeiras, e isso praticamente toda semana, e a gente tem muitas conversas. E nessas conversas que acabam saindo muitas coisas. Porque, assim, se a gente fosse tocar todos os negócios que a gente tem na cabeça, a gente tem mais ou menos uns 8 projetos guardados. Que a gente decidiu não tocar agora, porque a gente não consegue atuar. Mas esses 8 projetos são todas ideias que vêm da discussão dos nossos números, do nosso grupo de empresa, o que que ele traz de referência e o que a gente vê que às vezes falta no mercado, né? Uhum. E a Flowdin é um pouco disso. A Flowdin, ela surgiu muito porque a gente sentiu falta de algumas coisas Sim. para o mercado, né? A gente está lançando a Flowdin agora na próxima semana. E é uma plataforma que vai ajudar o empresário de diversas formas, né? A gente vai começar com produto inicial, mas que vão ter vários updates aí pelos Perfeito. próximos meses. Eu acho que assim, fica nítido na fala de vocês que vocês não têm ideias de negócio. Vocês têm problemas a partir de números, entendimento de outras realidades, problemas que às vezes nem são seus, são dos seus próprios Sim. clientes de mercado, e aí vocês criam uma solução e Exato. essas soluções viram negócios. Exato. Porque ter ideias todo mundo tem, mas nem toda ideia ela é prática, nem toda ideia ela é viável ou ela é comercial. No caso de vocês não montaram somente 4 negócios, vocês começaram a montar um ecossistema, que inclusive é um termo Uhum. modal agora, Modal. desse 2026, 2027, vamos dizer assim, né? E poucas pessoas sabem o que de fato é o ecossistema. Há uma diferença entre ter um grupo de empresas ou mais de um CNPJ e ter um ecossistema, né? Que é a questão de retroalimentar. Eu queria que vocês trouxessem essa visão de vocês, em que momento vocês começaram a entender que, não, isso aqui não é mais uma atividade-chave, é uma outra empresa paralela que poderia ser uma atividade-chave de um CNPJ diferente, e eles se complementam. Foi muito também em resposta os clientes nos respondem isso, porque o que aconteceu?
Surgiu um cliente para consultoria. Aí depois você faz contabilidade? Então, quero ir para sua contabilidade. E aí foi surgindo outro que fazia BPO e começou a querer controladoria. Aí surgiu outro que queria auditoria, que começou a querer isso, que começou a querer isso. Então, assim, a própria necessidade das empresas mostraram para gente que a gente tinha a faca e o queijo na mão Perfeito. para montar um ecossistema e atender o empresário, desde quando ele está pensando o plano de negócios dele, até a hora que ele vende a empresa dele. O que a gente vê muitas vezes nas empresas é que elas não têm ali uma estrutura, né, de um planejamento sucessório, então o dono ele precisa ter o realismo que às vezes o filho dele não vai seguir aquilo ali, que ele precisa estruturar para ter governança, para ele ter paz também, né? E também era um outro ponto que a gente fugia da consultoria, porque a gente queria ter um pouco mais de paz. E a gente sabia, que é uma carga horária pesada, né? E hoje a gente tem muito o foco de ter uma metodologia ágil, até mesmo para também dar qualidade de vida para as pessoas que trabalham conosco, não precisarem ficar lá até Isso. todo dia, meia-noite, trabalhando, né? E às vezes um cliente, ele começa na contabilidade e vai para o financeiro, e vai para a Isso. controladoria, e vai para a consultoria, e organiza os processos, e faz, sabe? É por partes. Porque ele precisa também de ter a confiança no seu trabalho. Esse é o primeiro ponto. E se você tem mais coisas para entregar e ele já confia no seu trabalho, por que ele vai contratar outra empresa, né? É muito esse sentido. A gente Uhum. teve cliente mesmo que, assim, que já passou por todos os nossos produtos, Uhum. né? Clientes mesmo que falou assim: ah, a gente vai começar a trabalhar com o primeiro grupo de empresas minha, tal, e passou os 3 grupos de empresa pra Sim. gente. Então, assim, é muito na confiança, e a gente gosta disso também. A gente não gosta de já chegar e vender tudo. Não, escolhe um produto, começa com a gente, entende como que funciona, né, e porque a gente sabe que depois ele vai contratar outros serviços. Para mim é muito mais interessante, enquanto estar na diretoria do comercial, conseguir fazer upsells, que é justamente vender outros produtos para os meus clientes. Isso é muito interessante, né? E o custo de E aquisição é o custo de baixíssimo, né? aquisição é É. baixíssimo, é muito mais fácil do que você trazer um novo cliente para o seu negócio. Já está educado, já conhece o Já formato. conhece, já sabe como é que é, já está de casa. E assim, eu falo que, hoje, principalmente com a grandeza do digital, né, e o alcance dele, infelizmente tem muitos gurus, tem muitos especialistas formados no Instagram, que realmente não têm um conhecimento empírico que pra gente é muito importante, que é a técnica experienciada, né. No caso de vocês, assim, vocês já começaram a visualizar que os seus clientes passaram por outras consultorias, que falava-se muito sobre crescimento, faturamento, mas não entendia de bastidor? E aí prometiam coisas e quando vocês vinham para resolver, estavam resolvendo problemas que outras empresas de consultoria criaram, né, do próprio negócio do cliente? Inclusive, vender consultoria é bastante desafiador hoje, exatamente por essa razão. Hoje, esse nome consultoria, qualquer coisa virou consultoria. Então, assim, é um nome que muitas vezes o empresário rejeita, ele não lida bem com aquilo, ele sabe que ele já teve outras, que aquilo não foi legal. Então, assim, a gente entende a dificuldade de vender consultoria justamente porque o empresário está traumatizado, assim como você deve ter clientes que têm dificuldade de confiar em tráfego pago. Perfeito, perfeito. É, a gente tem uma dificuldade muito grande de contratar empresas, porque a gente já passou na mão de tantas pessoas que enganaram e que realmente entregavam tudo e no fim não entregou nada. E isso dificulta para a gente vender os nossos trabalhos, porque quando você vende serviço, ele não é palpável. Quando você vende serviço, você tem que mostrar que você é realmente bom. E Sim. como tem muita gente mostrando que é bom, mas que não é bom, isso dificulta muito para a gente vender e dificulta também a gente contratar uma empresa. Porque a gente fica sempre com aquilo na cabeça. E eu sinto isso muito no marketing, assim, principalmente porque a minha geração, a geração Z, tá dominando essa área. E é uma geração que aprendeu que prometer é muito mais fácil do que entregar. Uhum. Então vamos fazer a venda. Na hora eu entrego tudo que eu posso, mas na prática eu não sei nem o que eu prometi pra Sim. vocês. Infelizmente essa é a realidade. Mas eu acho que tem um outro lado da moeda que nos destaca, que nos diferencia. É muito fácil crescer quando você tem muita gente ruim no mercado. Os bons eles vão persistir, Sim. eles vão continuar, né. E aí infelizmente a gente acaba tendo que investir, é um custo acho que de comercial ali, de educar o cliente a como nos consumir, Sim. pra conquistar a atenção e falar: "Ó, a gente não é mais um, e fica a seu critério escolher".
porque de fato eu entendo que o mercado foi prostituído. Mas eu queria trazer uma pergunta aqui, principalmente o bastidor, Bruno. A maioria dos empresários que vocês atendem tem de fato medo de acessar os próprios números? Eu não diria que é medo, tá? Eu diria que, na maioria das vezes, eles acham que eles sabem os números na cabeça deles. E porque, de fato, você tá ali no negócio, você tá vendo o que que tá acontecendo e tudo mais. Você tem um número na sua cabeça, mesmo que você não tenha um departamento de controladoria ou uma empresa de controladoria terceirizada. O empresário, ele sabe esse número. Mas, tipo, 90% das empresas que contratam nosso serviço de controladoria, por exemplo, quando vai ver o número a primeira vez, assusta. E vê que o número é completamente diferente do que tem na cabeça dele. Então tem muita empresa por aí, grande, Muita empresa. empresário rico e Muito. talvez a empresa pobre? Sim. Sim, sim. E aí, assim, esse impacto de ver os números é muito complexo, né? Porque, assim, às vezes a primeira coisa, tem alguns empresários que pensam assim: esse número não tá certo, tá? E aí, assim, até a gente resolveu criar uma ferramenta para que a gente desmistifique esse momento da primeira reunião. A gente tem uma ferramenta que você clica e lista todos os lançamentos que teve dentro da Tipo um empresa. dashboard. Tipo um dashboard, né? E aí a gente tem essa ferramenta, então, quando o empresário ele tem essa fala, porque acredite, ela sempre acontece. Quando ele fala isso, a gente clica, já mostra todos os lançamentos e a gente tenta desarmar ele para essa intenção de achar que o número não tá certo. Porque, assim, é quase que unânime, né? Assim, as apresentações, as primeiras 2 vezes, fica muito cético com o número, porque eles não têm noção do que acontece ali. E aquela coisa, né? Se você não controla, alguém controla pra você. Uhum. E aí, Natália, você como professora aí, entendendo que tá vindo uma evolução de inteligência artificial e de um lado a gente tem os haters que falam, não, isso realmente tá prejudicando o mercado, eu vou ficar sem emprego. De outro lado, fala, cara, melhor coisa que nos aconteceu. Eu vivo isso na prática, porque na Camil a gente tem, eu não sei listar quantas ferramentas de IA, e se a gente ficasse sem essas IA hoje, eu não sei quanto a gente deveria contratar. Uhum. Era um custo de mão, de trabalho humano ali, que talvez a gente não conseguiria sustentar do jeito que a gente consegue produzir hoje. Você, dentro de sala de aula, tá ali acessando diferentes gerações e os seus clientes também. O que que você tem visto aí? De fato, a IA vem para tomar espaço ou ela vem para somar no espaço? Não tenho a menor dúvida que ela vem para somar, mas eu vejo que assim, tudo depende da maneira como você aplica ela, né? Se você tem processos internos que a gente consegue usar a IA para automatizar uma série de atividades operacionais, para ajudar em algumas análises, ajudar, não realizar tudo, né? Que eu acho que esse é um ponto importante. Então, assim, eu particularmente eu não sei quantas IAs eu já uso no meu dia para várias questões que me facilitam, mas eu não terceirizo o meu pensamento para IA. E eu acho que esse é o ponto que as pessoas têm que ter cuidado. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Não terceirize o seu pensamento, porque se você fizer isso, aí realmente ela vai te substituir. Por quê? Porque você não vai conseguir se sobressair no mercado e vai ter que se sujeitar a uma profissão, muitas vezes, que não vai ter a remuneração que você gostaria, porque a tendência das coisas é quem consegue pensar fora da caixa, quem consegue usar a IA como uma ferramenta no seu processo de produção de conteúdo, de trabalho, na sua atividade laboral, ele vai se destacar. Aquele que não conseguir usar, pode ser que fique obsoleto. Eu vejo que é muito isso, sabe? Mas eu sempre falo, tome cuidado com essa questão da IA também, assim. E eu brinco, eu tenho uma frase que eu falo, tokens serão mais caros que pessoas. Então, também não Já substitua tá caro, todas, né, Natália? Já está Cara, caro. não convenhamos. substitua todas as pessoas da sua equipe por uma IA que também não vai resolver o E sabe uma problema. coisa que eu acho legal, assim? A gente tem visto um movimento no Vale do Silício muito grande, Natália, dos próprios diretores C-level falando, não, eu sou autossuficiente hoje porque eu consigo desenrolar, é mais fácil lidar com IA do que com pessoas. Então eu Aham. consigo assumir um projeto, em 30 dias eu entrego ele porque hoje eu tenho várias ferramentas. Isso nos mostra que quanto mais estudioso for uma pessoa, mais resultado ela vai conseguir Com causar com certeza. IA, né? É. Porque a gente vê gente reclamando aí de diferentes IA, ah, não gosto de usar tal, não gosto de usar aquela. Se você não gosta de usar, você não sabe usar, né? Ou não tem conhecimento suficiente para somar ali na pergunta, no A prompt. Flowdean, ela tem uma parte bem robusta de IA, que é uma IA focada em negócios. E o nosso sistema é híbrido. Você não conversa só com a IA.
você conversa com a IA e com um consultor especialista. Então, a gente acredita muito mais nesse tipo de solução, que seja híbrido e que tenha ali um especialista por trás olhando junto a IA, né, do que realmente deixar só por conta da IA, porque a gente entende que ela está começando a ficar tendenciosa, porque está começando agora a ter a parte de colocar o tráfego ali dentro da própria IA, né. Então cada vez mais ela vai ser tendenciosa e não é uma ferramenta que possa te ajudar sem uma tendência ali por trás, né. Sim, com Perfeito. certeza. E essa semana a gente conversou com uma empresa e eu perguntei, né: "Ah, mas quantos colaboradores?" Aí ele falou assim: "Eu tenho 15 humanos e 5 robôs". A gente ficou impressionado, que foi a primeira vez que a gente ouviu isso. E eu acho que isso vai continuar sendo comum, né, Uhum. mas eu acho que ela nunca vai dispensar completamente os humanos, porque ela realmente não tem a sensibilidade que o humano tem. Ela não pensa da forma que o humano pensa. E ó, a gente já passamos da metade do programa pra vocês verem, quando o papo é fluido, acho que a gente Pois é. poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, né. E a gente preparou o elemento surpresa aqui, que é o caixa preta. Eu vou pedir pra produção, roda a vinheta do caixa preta. Bom, caixa preta pra mim é a melhor parte, porque vocês não sabem a pergunta, que é por sorte, a nossa equipe ela prepara algumas perguntas difíceis e outras muito difíceis. Mas eu acho que talvez pra vocês possa ser que nem seja tão difícil assim, mas vamos lá. A gente sempre começa pelas mulheres, tá? Claro, Porque elas com têm a mais certeza. experiência aí na jornada, maiores Licença, desafios. vamos lá. Você tem filha, não é? Uma filha? Tenho, Você conhece Kinder Ovo. Então vai conheço. conseguir abrir. Tem empresário aqui que não, eu falo, não teve infância, não tem filho ainda e não consegue abrir a pergunta. Sério? Será Não que. Ah, olha lá. consegue? Abriu de primeira. Como assim, gente? Que Lê pra isso? gente, fica à vontade pra dar seu show Posso? aí. Qual a decisão mudou o jogo na construção do BN4? Uau! Olha, assim, pra mim, honestamente, eu acho que o que mudou a decisão do jogo foi um cenário em que eu e o Bruno estávamos vivendo aquilo que a gente chama na matemática de ponto de inflexão, que é quando você não sabe se o gráfico vai para cima ou se ele vai para baixo. A gente chegou num cenário que eu acho que foi o primeiro divisor de águas nosso. Foi um cenário que a gente tinha escritório de contabilidade, tinha começado a atender na Valida, e nesse mês a gente tinha auditorias, valuations rodando, contabilidade rodando, e mais de 70% da nossa equipe pediu demissão na mesma semana. Você lembra disso? Sim. Como esquecer, né? E para nós foi um momento muito difícil, porque a gente entendeu que a gente já estava com quase 2 anos de negócio, mais ou menos, quase metade da estrada, né, do que a gente está hoje. Na época ali, quase 2 anos e meio, mais ou 2 anos e menos? meio. 2 anos e meio de negócio. E a gente tinha uma profissional interna que estava na gestão, que a gente confiava muito, e acabou que a gente também, por conta das nossas vidas pessoais, botou muita coisa dentro da empresa que a gente dividia com essa pessoa, que a gente conversava com essa pessoa, mas infelizmente, eh, foi um profissional que nos deixou e também acabou influenciando quase que 70% da equipe a sair. E não para ir para uma outra empresa, sair porque realmente, assim, eh, não acreditava no que o negócio ia virar. Porque quando você é muito pequeno mesmo, e quem está me ouvindo sabe quando você é muito pequeno, as pessoas tem gente que não te respeita, inclusive gente que trabalha para você. E era uma coisa que foi um divisor de águas para nós. Primeiro, mudar nosso relacionamento com a equipe, mudar a forma de contratar e acreditar no nosso objetivo e meter a cara. E entregar tudo que a gente tinha que entregar, mesmo com uma equipe reduzida. E foi eu e o Bruno, mais os funcionários que ficaram, viramos aí algumas noites e semanas
entregamos tudo que tínhamos que entregar e saímos disso muito mais fortes. E depois disso, eu acho que não teve nenhuma crise interna dentro da empresa que nos abalou. Até teve crises que nos abalaram, mas a gente sempre lembrava dessa. Você lembra quando a gente estava em tal lugar que a gente tinha tantas pessoas que aconteceu isso e isso, e foram tantas semanas sem dormir até a gente conseguir resolver tudo? E aí a gente pegou para fazer auditoria, descobrimos coisas que tínhamos que melhorar dentro do processo, e isso foi um divisor de águas nos nossos processos internos, na minha postura e na do Bruno como empresário, e depois disso, todos os desafios, a gente falou: não, se a gente conseguiu passar por isso no começo, a gente consegue passar por tudo. E pra você, Bruno? Olha, a Natália comentou isso, eu gostaria de complementar, porque isso aí foi muito importante para nós. Eu acho que toda crise, ela te fortalece de uma forma que te deixa muito mais forte. E essa crise específica, ela foi muito baseada numa coisa que eu acredito que acontece com todas as empresas. Quando você está muito pequeno e de repente você começa a crescer muito rápido, as pessoas que estão com você não veem isso com bons olhos, porque vai dar mais trabalho para elas. Então, assim, o impacto que você tem quando você cria uma nova empresa ou quando seu faturamento do nada cresce muito, você tem muito impacto na equipe. Então, assim, hoje a gente sabe muito bem administrar isso e hoje a gente prepara nossos funcionários para isso, para saber o seguinte: ó, a gente está crescendo, pode ser que você esteja nessa carteira, daqui a pouco você vai estar naquela, mas o seu trabalho hoje é muito, mas amanhã vai ficar um pouco mais pesado e até a gente conseguir contratar mais pessoas e o que acontece normal. Então eu acho que tem muito impacto nisso e hoje a gente consegue trabalhar isso nas pessoas até um pouco antes de entrar, né? De entender ali que, ó, nós somos uma empresa em crescimento e assim, nosso crescimento, graças a Deus, é assim, todo ano a gente cresce. Dobra, triplica ou dobra, triplica. Então, assim, hoje a gente tem 20 colaboradores, 20 humanos, né? 20 humanos e uns 3 robôs. Então, assim, a gente tem que pensar que a gente precisa conduzir isso da melhor forma. A gente precisa muito das pessoas, né? Então, assim, isso tem que ficar muito claro que a gente precisa delas, mas que a gente precisa que elas consigam rodar o mais rápido possível, sozinhos, e pensando que a empresa é uma empresa viva e que vai crescer muito. E a nossa empresa realmente é uma empresa que tem muitas mudanças e todo mês ela tá diferente do mês anterior, né? E então esse para mim também foi o maior impacto que a gente teve. Perfeito, perfeito. E aí onde a gente vê que cultura é muito importante e às vezes a gente tá empreendendo no início e ninguém conta, por mais que a gente veio de ambientes que talvez tinham cultura e a cultura talvez não é vendida como algo tão palpável, ela é algo bem sinestésica, você acaba entendendo que na dor precisa muito olhar para o lado humano mesmo, né? Pra entender Muito. que todo mundo tem interesse e mesmo que não seja o mesmo interesse que o seu, você precisa saber lidar com aquilo ali, porque senão você não vai conseguir chegar lá. Então vamos pra próxima, né, Para a Bruno? próxima. Ah, achei fácil, hein? Achei fácil. Você achou Achei fácil? fácil. Aí quando responde rápido assim, Será que eu vou não é pai, conseguir? não teve infância de Kinder Ovo, não é Abriu. herdeiro. Abriu. Tô nervoso, hein? Essas perguntas estão pesadas. Existe muito empresário rico com empresa pobre? Olha, como a gente trabalha com consultoria, a gente vê algumas coisas muito pesadas. Empresários que pegaram empréstimo para comprar coisas na vida pessoais deles. Empresários que sangraram demais a empresa. A gente já viu, inclusive, uma coisa assim que é ruim dizer, mas que precisa ser dito. Tem muito empresário que tira o dinheiro da empresa e deixa o salário do funcionário atrasar. E isso é uma coisa que a gente leva muito em consideração, porque você tem que valorizar quem está com você. Eu sei que pessoas são pessoas, tem pessoas que você tem dificuldade, tem pessoas que facilitam muito a sua vida, que ajudam muito a sua vida, e é um conjunto de pessoas e você tem que saber trabalhar com todos que estão ali ao seu redor, mas você tem que honrar todo mundo que está do seu lado. Você tem que honrar as pessoas e as famílias das pessoas, porque o reflexo social que você tem quando você tem uma empresa, que você tem muitos funcionários, tem que criar uma consciência em você que você não pode pensar só no seu. Você não pode, por exemplo, tirar o dinheiro da empresa para comprar um carro de luxo e deixar seu funcionário sem receber, sendo que o dinheiro dele é para pagar aluguel.
comida, às vezes o filho que está doente, né? Um plano de saúde, alguma coisa assim. Então eu acho que sim, existe muito empresário rico com empresa pobre por conta da falta de consideração e consciência de alguns empresários. E às vezes empresas que tinham um potencial, um EBITDA super interessante. Tem sim. Tem muito empresário que se ele tivesse deixado dinheiro e criado um plano de expansão com esse dinheiro que estava sobrando na empresa, hoje ele estaria 3, 4 vezes maior. Entendeu? Então a gente tem que pensar o seguinte: todo empresário, tá? Todo mundo que tá ouvindo, tem que entender que você precisa tirar um dinheiro para você viver confortável, talvez viver no luxo. Isso tem que ser um cálculo ali feito pela controladoria de quanto que você pode tirar do seu negócio, mas você tem que entender que o que sobrar, o que vai além ali da empresa, Não não é é seu. seu, é da empresa. Então você tem que pensar que o que vai além, o que sobrou, você pode usar isso para uma expansão, você pode usar isso para um novo projeto, né? Então isso faz um impacto a longo prazo muito maior do que o impacto que você tem agora de imediato na sua vida. Perfeito. E você? A verdade é que, assim, as pessoas, elas sempre, às vezes, querem pôr a culpa no mercado, querem pôr a culpa no governo, na inflação, mas o principal motivo que as empresas quebram é falta de gestão de caixa, entendeu? Falta de análise de indicadores e falta de capacidade de mudar o mais rápido possível o que está errado, que é outro ponto muito importante. Então, se eu tô com uma pessoa que ela não está de acordo, não tem fit cultural com a minha empresa, tira o mais rápido possível. Se eu estou com uma estratégia de venda e ela não está funcionando, estratégia você não testa 3 meses. Você testa uma semana, não funcionou, você muda. Então, a capacidade de tomar decisões e decisões rápidas. E também segurar o dinheiro, com certeza são os 2 pontos importantes, porque às vezes a pessoa fica naquela: "Não, mas as coisas vão melhorar". Não, mas, o esse nicho era muito bom há 2 anos atrás, ele vai voltar a ser bom agora. Será? Ou será que você não tem que se reinventar e se veja, por exemplo, tem grandes empresas que fazem isso o tempo todo. Se você observar, por exemplo, grandes marcas que estão no Brasil há mais de 30, 40 anos, quantas vezes elas não mudaram o discurso midiático delas, para continuar no mercado? Hum. Eu sinto muito, assim, eu acho que vocês também como consultores, é que boa parte dos meus clientes, assim, tem pessoas que a jornada deles gerou uma experiência que é inenarrável e de fato precisa ser ouvida e ser considerada. Mas acaba colocando tanto conhecimento empírico na frente e deixando dados do próprio mercado, que ele acaba começando a acreditar em coisas que não se existe mais, que eu acho que vai muito de encontro ao que Sim, você disse, né. É muito comum mesmo ainda empresários não pesquisarem, não é olhar para muito comum, fora, não fazer um muito benchmarking para comum, fora. muito comum, a grande maioria. Porque também é um ponto importante, né, o empreendedorismo no Brasil, e eu dou aula de MBA em vários assuntos relacionados a isso, a gente sempre fala sobre isso nas aulas. É um empreendedorismo por necessidade, não é um empreendedorismo pensado. Então, consequentemente, olha para os Estados Unidos, o cara sai do ensino médio sabendo fazer minimamente uma DRE, um fluxo de caixa. A gente não sabe fazer isso. Eu tenho certeza que se eu colocar 10 empresários numa sala, pelo menos metade não sabe fazer. Não, a gente pega um dado de 2024 do Sebrae, em que o salário pro labore, a média nacional é de R$ 2.000. Ou seja, será que de fato é pouco dinheiro ou é não saber fazer conta? Eu vivo isso porque quando eu comecei a Cama, em 6 meses, nós batemos uma folha de 15 pessoas, e eu ganhava menos de R$ 2.000. Uhum. Qual que era a lógica disso? Eu acho que isso está ligado, um pouco a processos. Processo também tem que ser algo inegociável dentro da Perfeito. empresa. Então, quando você não tem um processo bem desenhado, né, se você não tem um processo ali revisado, você acaba deixando o dinheiro ir para alguns lugares que não são exatamente o que poderia compor seu caixa, que poderia compor seu prolabore. Porque vamos entender, quanto mais você tem um processo desenhado e um processo que tem um bom desempenho, menos pessoas você precisa, entendeu? E menos retrabalho você tem. Então, o processo, eu poderia dizer assim que os fatores inegociáveis são os números, que você precisa analisar, E ter os uma reunião, processos. e os processos. E Tem outros, mas principal
assim, que tem mais Minimamente, inicie impacto, por esse. isso, minimamente, tem que ser esses 2. E tem que ser inegociável para você, entendeu? Uhum. Eu vou te dar um exemplo de um cliente nosso que a gente ajudou ele a economizar 70% que ele do gasto que ele tinha com folha de pagamento. Ele tinha um sistema financeiro excelente, que era subutilizado, que é o que acontece em muitas empresas. Contrata um sistema excelente, bom, que faz tudo para você, mas você não sabe usar. E aí, várias planilhas, todos os processos desorganizados, cada analista financeiro fazia a coisa de uma determinada forma, muito aquela coisa assim, ah, eu vim para cá, me ensinaram assim, foi assim que eu aprendi, eu não sei fazer de outro jeito. E aí, o processo de operacional que tinha que acontecer não acontecia. Ele estava com muita gente júnior, então, o risco de erro e distorção altíssimo, e a gente conseguiu, por meio da auditoria de processos, melhorar a estrutura desse financeiro, utilizar esse sistema da maneira correta, porque ele não era utilizado da maneira correta. É como se você tivesse uma Ferrari e tivesse, assim, Sendo alguém sem empurrando CNH. ela, e Eu a não Não tendo dirigindo, combustível. entendeu? Você está empurrando a Ferrari, você não está dirigindo. Perfeito. E esse era bem o ponto. Então, esses processos, eles influenciam muito. Já teve cases que a gente chegou numa indústria, o processo de compras acontecia de acordo com o humor dos sócios. Se eles estavam felizes, eles gastavam muito. Se eles estavam tristes, eles continham a compra. Quando a gente mudou o processo, o que que isso resultou? Mais de R$ 100.000 de economia mensal no processo de compras da empresa. Por quê? Porque começou a ter processo, então a gente começou a ver o que que precisava comprar, cronograma da produção, estados que eu vou comprar, regime tributário de quem eu vou comprar, porque tudo isso influencia no preço final que você vai pagar. E se eu posso usar aquilo na minha apuração do imposto, se eu não posso. Então, todo esse cuidado dessa análise foi feita, não só olhando, por exemplo, que essa caneca custa R$ 2 e aquela custa 3, e aí você conseguiu gerar, de fato, economia e economia no bolso do empresário mesmo. Esse case do departamento, a gente transformou a empresa de 10 colaboradores para 2. Financeiro. Bom saber. Então, ó, se você tá com esse problema aí, você já sabe qual Instagram você vai mandar mensagem, né? Exatamente. Ou não, né? Porque são 4. Qual que eu mando mensagem? Pode mandar no meu, Natália Jacobi, pode mandar no do Bruno. Bruno Silva. E se precisar também falar com as empresas, a gente tem a Jacob Silva Soluções. A Valida Negócios também está no Instagram. E a Flowdin já está no Instagram, mas ela ainda está timidamente no Instagram. Em breve ela estará um pouco mais ativa. A gente vai fazer o lançamento oficial. A gente fez um pré-lançamento, porque a gente queria. Foi no evento? Foi. No evento falaram dela, não falaram? Falamos timidamente, assim, né? Mas que a gente Vem realmente. aí, um teaser, né? Exatamente. Como a gente aceitou poucas assinaturas por enquanto. Porque a gente ainda tá fazendo alguns detalhezinhos, às vezes ainda dá alguns bugzinhos, você sabe como que funciona, né? A gente gosta de ser seguros. Mas assim, se que tá lá, pode ir lá, baixar no celular, pode baixar na web, pode funcionar, entendeu? Mas tem que pensar que tá em construção Tá e no que às MVP vezes. ainda, né? Exatamente. MVP. Pode ser que tenha algum errinho ali, mas coisas simples, tá? Perfeito. Aí a gente prefere tá tudo redondinho pra fazer um lançamento oficial mesmo, né? Todo mundo podia ter essa consciência que vocês têm, né? Ia ser muito mais fácil. Com certeza. Vamos mais uma, Natália? Vamos mais uma. Nossa, adoro essas perguntas capciosas. Ocultas. Vamos ver. Capciosa. Vamos ver. A mãe abrindo é muito fácil, gente. A mãe, né? A mãe não tem jeito. A mãe se desenrola em tudo. Qual foi o erro empresarial mais caro que vocês já viram? Ixi. Inclusive, vocês citaram alguns, né? Porque 100 mil de Nossa, são economia em tantos. compra. Vamos ver qual que ela vai escolher. É que eu tô pensando. Eu vou pra Pior. 6 dígitos, 7 dígitos, 9 dígitos. Gente. Bom, eu acho que, assim, todos os erros que eu pensei aqui, a pergunta é: qual o erro empresarial mais caro que vocês já viram? Eu vim, né? Minha carreira começou ali no financeiro, depois eu fui para a área de auditoria contábil, então
Meu trabalho por muitos anos era um trabalho técnico de encontrar distorções em balanços patrimoniais, em relatórios contábeis, identificar se aquela contabilidade estava em conformidade com as empresas, mas também, mais para frente, eu fui pegando outros casos muito mais relacionados à parte de desvios, de fato, do que de fato ali essa parte regulatória da contabilidade, né. E hoje, assim, dentro dos braços da Valida, a gente tem o braço de auditoria, que é justamente focado na auditoria de processos, e também a gente acaba tendo alguns casos aqui que a gente pega distorções, desvios financeiros, e a gente acaba entregando isso e apresentando isso para a empresa. Então, de todos os erros que eu já vi que custam mais caro, é justamente confiar na pessoa errada. E aí, eu posso citar para você exemplos de desvios milionários, exemplos de desvios centenários, de pessoas, uma sobrinha, um irmão, uma prima, uma filha. Eu já vi isso várias vezes e eu acho que é até um ponto importante. Teve uma vez que um amigo meu me perguntou, até ano passado: "Você não acha que a IA vai te substituir?" Eu falei: "A IA não consegue virar para uma senhora de 82 anos e conseguir dizer para ela que a filha dela tá roubando ela. Porque isso é uma coisa que já aconteceu comigo, eu ter que chegar numa pessoa e falar: "Ó, infelizmente foi descoberto que esse problema aqui foi porque fulana fez isso, 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 isso", e você tá falando da família da pessoa. Então qual que é o erro mais grave que eu já vi? Qual a maior distorção que eu já vi? Essa relação familiar impactar a empresa de forma que a pessoa não coloca processos, fica na confiança 100% só por causa da relação sanguínea, e ela acaba tendo problemas muito maiores, às vezes, com membros da família, do que com uma pessoa terceirizada que ela contratou. A Natália falou que de vez em quando chega casos, mas chega sempre. E é assim, a gente até assusta, porque é muito comum. Se você não tem números e você não tem processos, você tá muito fadado a ter isso, a ter essa situação. E realmente relação familiar, quando envolve negócios, ela acaba tendo muitos impactos negativos. Principalmente porque é muita emoção ali envolvida, né. A razão às vezes Exatamente. não querem enxergar, querem deixar de lado. É, a gente assim, aconteceu um caso que a esposa estava roubando do marido. Ah, eu lembro desse caso. Vem cá, ai, eu ia falar o nome da próxima empresa que vocês vão abrir, não vou falar não. Esse caso foi muito difícil pra gente, Foi, foi muito difícil, porque ela meio que contratou a gente pra tentar ocultar, só que foi. a gente demorou uns 3 meses pra entender o porquê que ela estava tendo algumas posturas, determinando ali a questão dos números, e aí, de repente, a gente acabou de cavar ali o buraco aonde estourou o cano, vamos se dizer assim. E aí foi bem complexo. É, Começou a negar informações para nós, né. é. E a insultar a nossa inteligência, né. É, porque não adianta, se você começa a mexer com processos e com os números da empresa, Uma hora você vai achar as Você coisas acha? estão irregulares. Por isso que eu falo que tem que ser inegociável, porque dinheiro não aceita desaforo, número não aceita desaforo, e número também não aceita mentira, porque tem como você confrontar ali e saber perfeito. que tem mentira na informação. Vamos mais uma então, Bruno, pra Vamos. fechar com chave de ouro aí, vamos ver qual que é a sua? Ó, já aprendi. Agora ficou fácil. Qual conselho você daria para alguém que quer construir um grupo de empresa? Legal. Eu queria ter falado isso mesmo no podcast, que eu acho que é muito importante todos os empresários que estão assistindo entender. Hoje, por que tá no hype essa questão de ecossistema? Porque não necessariamente você precisa ter várias empresas. Você só tem que entender que hoje, se você tem uma carteira de clientes, isso é muito vantajoso para você. Isso é um valor, porque você pode oferecer mais de um serviço
para aquela carteira de clientes, porque aquela carteira de clientes, ela confia em você. Então, se você não tem outras empresas que se retroalimentam igual a gente, você pode ter pessoas que você vai indicar e que você vai ganhar alguma comissão, né? Alguma parceria ali com isso. E isso vai gerar alguma receita para você. Por exemplo, se fosse um escritório de contabilidade, vou citar uma empresa que não é do nosso ecossistema ainda, que seria ali, por exemplo, uma parceria com os advogados, advogado tributário, advogado administrativo, advogado civil. Então você consegue montar um ecossistema não necessariamente tendo um CNPJ. Você pode ter um ecossistema tendo uma rede de indicações onde você ganha junto. Essa pessoa vai te indicar e você vai indicar essas pessoas. Então, por que que o network é muito importante, além dele gerar vendas para o seu negócio? É para você gerar parcerias para que você componha seu ecossistema. Então, na cabeça do empresário hoje, tem que ser muito nítido para ele que a carteira de cliente dele é valiosa por isso, porque ele consegue indicar pessoas para outras pessoas que também podem indicar ele. Então, tem que ser uma ajuda mútua ali, né? Então, eu acredito que o ecossistema, ele tá muito nesse hype porque realmente ele dá certo. Porque realmente ele traz benefício se você souber trabalhar. Só que, claro, você tem que analisar muito quem você vai indicar, porque é o seu nome que está em jogo. Se você indica o João e o João não consegue entregar um bom trabalho, você acaba queimando o filme com aquele seu cliente que você indicou. Então, tem que ser uma parceria que você entenda o trabalho da pessoa, tem que ser um trabalho bem Uhum. consciente. Perfeito. Eu acho que tudo que você falou é muito válido. Agora, pensando, além do ecossistema, pensando como se fosse um grupo, primeiro ponto que eu acho que é importante é você olhar tributariamente para esses seus negócios, principalmente se você já tem mais de um e quer abrir um segundo. Pensando assim, eu não vou olhar só uma estratégia de venda, mas eu tenho que olhar também como é que vai ser a minha estratégia tributária. Será que eu monto, de fato, um grupo econômico dentro do Brasil? Eu organizo dessa forma? Eu organizo todas as minhas receitas aqui, as minhas receitas ali? Então, é muito importante você ter essa visão que o Bruno tem, que é uma visão mercadológica, mas também não perder a visão tributária e que você precisa olhar para entender o que que é mais vantajoso para você e para você construir essa sua empresa, esse seu grupo, ecossistema. E Então, pensar em empresas que se retroalimentam. Por eu exemplo, acho fantástico. se você tem, por exemplo, uma empresa de materiais de construção, você tem que talvez incluir uma empresa que talvez vai vender para essa empresa de material de construção, uma fábrica de tijolo, uma draga de Sim. areia, alguma coisa assim. Porque aí você vai se retroalimentar. Então, basicamente, quando você abrir esse outro negócio, você já tem o seu outro cliente aqui, que é você mesmo, e que vai impulsionar seu Sensacional, negócio. Sim, sensacional. sem dúvida. Gente, ó, muito bom ouvir vocês. Daria pra gente ficar aqui ainda muito tempo, tá? Mas eu queria que vocês deixassem pra fechar com chave de ouro, porque a gente já entregou muita coisa bacana aqui, uma lição pra quem nos assiste, uma visão, talvez uma mensagem que vocês dariam pra vocês lá no início, quando realmente tomaram a decisão de sair do universo CLT e ir para o universo do PJ. Bom, eu diria que é muito importante que você estude. Eu acho que é até uma coisa que talvez quase ninguém vai falar sobre empreendedorismo, mas estudar mesmo, estudar sobre empresas, sobre indicadores, sobre área comercial, sobre marketing, porque você precisa saber isso para aplicar na sua empresa, você precisa saber isso para discutir com os profissionais que você vai contratar, porque você pode correr o risco de ser enganado, sim, ainda mais hoje em dia, que é tão forte essa questão de parecer ao invés de ser, né? E também aprender a ter um espaço para você na sua rotina. Eu trabalho bastante, eu sou mãe, então eu tive que, ao longo do tempo, aprender a parar um pouco e ter esse momento meu, que eu acho que é uma dificuldade que a gente tem. Eu tenho essa dificuldade até hoje, é um desafio para mim, mas é isso que mantém a saúde mental, porque independente de você querer ou não, você se torna suporte emocional de várias pessoas. Então é importante separar um tempo para si. Perfeito. Olha, empreender é muito difícil, mas o benefício, sabe? O sentimento que tá por trás disso, do aprendizado, porque não existe uma área que você aprende mais do que o empreendedorismo. Você sofre, você tem alguns
abdicar de algumas coisas, mas o aprendizado, ele é realmente algo, assim, que eu não consigo explicar direito. E hoje, assim, eu sou apaixonado por empreender e eu acho que a gente tem que acreditar nos nossos negócios desacreditando, tá? A gente nunca pode deixar de olhar para os números e deixar de olhar para a melhoria contínua, que é os Perfeito. processos, o que que a gente pode melhorar e tudo. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre ter essa consciência. E é claro que, assim, completo a frase da Natália, que a gente tem que ter o equilíbrio, porque a nossa mente precisa disso. E quanto mais você gosta de empreender, parece que mais você tem a tendência a trabalhar mais do que viver. Tá? E isso é uma tendência no mercado, mas o conselho que eu tenho mesmo para dar para quem está começando ou para quem já existe é: olhe os números e olhem os processos. Não tirem nunca os olhos disso, porque a sua continuidade depende disso. Perfeito. Gente, quero agradecer o que vocês entregaram aqui, além do conhecimento de vocês, que é o tempo, que é algo que para o empresário, para o empreendedor, é muito valioso. Eu tenho certeza que quem nos assiste sai aqui desse episódio com muitos insights, inclusive uma mensagem muito bacana de entender que empreender tem um lado humano também, tem todos os seus Exato. desafios, né? E para você que nos assistiu até aqui, ficou muito claro. Grandes negócios, grandes empresas não nascem apenas de boas ideias, elas vão nascer de propósito, vão nascer de processos, gestão, mas principalmente de parceiros que vão adiantar o seu tempo e acelerar o seu ritmo aí. Até o próximo Casa Cami, muito obrigado.